nova geração que aparece a cada tempo. Pessoas que se destacam por seu nobre sentimento. Andarilhos sempre com suas armas empunhadas. Uma incrível geração de mestres na espada. A cada suor derramado por anos de treinamento, a cada corte de espada demonstram os seus talentos. Por suas habilidades que são muito conhecidos. Apenas quando os veem todos já sentem o perigo da nova geração. Prodígio atualmente ao salvar aquele garoto, um amigo como presente. Mostra a todos o título, o nome de seu poder. Grande bondade no coração, todos ali vai proteger. Um poder gigantesco de inimigos sente dó. Com sua força em batalha, espadas viram pó. Anos como cavaleiro sem nem sacar a espada. Oponentes contra ele, isso não leva a nada. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Por anos de glória, uma família muito respeitada. Inimigos em batalha perecem as suas espadas. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. XXXXX Capítulo 2. Quando abri os olhos, estava me recuperando em minha forma espiritual, baseada na alimentação da mana de Shloi. Saí daquele espaço e encontrei Shloi tomando café da manhã. Shloi: Klaus, você está bem? Klaus: sim, minhas feridas cicatrizaram. Ela sorriu e preparou a última coisa que lhe restava antes de sair para a escola. Eu a acompanhei espiritualmente, por via das dúvidas, e assim chegamos na hora do almoço sem incidentes. Shloi saiu da aula e foi para outra aula para conhecer a garota de cabelos pretos de ontem. Shloi: bom dia, Toshaka-senpai. A garota ficou surpresa com a saudação repentina, mas ela cumprimentou o meu mestre com um sorriso no rosto. Toshaka: bom dia, você tem algum negócio comigo? Ele perguntou sem intenção de ofender. Shloi: eu só queria saber como a Emiya-senpai estava. Berserker deu-lhe um bom golpe ontem. A morena olhou para Shloi impressionada e depois sorriu como se achasse superior. Toshaka: entendo, esse servo é seu. Shloi: isso mesmo, senpai, e eu agradeceria se você se retirasse da guerra. Eu não gostaria de lutar com você. E com isso dito, ele voltou para sua aula para comer, mas não antes de se despedir de Toshaka. De minha parte, decidi descansar, pensar no meu passado e conversar com Shloi sobre isso depois, já que sentia a obrigação de explicar algumas coisas para ela. Shloi: Klaus. Klaus: sim? Shloi: você me deixou falando sozinha. Ele disse fazendo um pouco de birra. Já estávamos em casa, então saí e pedi desculpas ao meu mestre. Shloi: bem, não importa, me diga o que você fez de tão importante. Klaus: a verdade é que eu queria me desculpar com você. Só me lembrei do meu nome e menti sobre a minha aula. Shloi: eu já sabia. Klaus: Shloi: boa visão como arqueira, usa magia como conjuradora, baixa presença como assassina, ótima esgrima como saber. Você pode ser todas as classes de servo. Desviei o olhar, esperando uma reprimenda por mentir para ela, mas em vez disso, Shloi: Klaus, és incrível. A ruiva, sorrindo, me circulou alegremente, depois se jogou na cama. Shloi: nós vamos vencer essa guerra sem matar nenhum mestre. Klaus: sim, mestre. Ele me deu um sorriso doce e se retirou para o banheiro, deixando-me, mais uma vez, sozinha em seu quarto. Sentei-me no chão, feliz por ver que Shloi não estava com raiva de mim, e então fechei os olhos, tentando me lembrar de algo sobre mim, sobre meu passado. Klaus, aqui, ouvi a voz de uma mulher que ecoou na minha cabeça por um minuto, junto com algumas imagens borradas em preto e branco das quais eu não conseguia ver nada. Ele ainda não se lembrava de nada. Shloi voltou imediatamente e foi para a cama depois de me dar boa noite. Quando Shloi acordou, ela se preparou para ir para a escola mais um dia, e assim que chegamos à porta, um passo depois, um sentimento de desgosto nos encheu. Eles colocaram uma barreira ao redor da escola. Klaus: que sensação ruim. Shloi: sim, devemos destruí-lo.
Você pode descobrir quem é o responsável. Klaus. Não, mas você pode dizer que ele é um fã. Da mesma forma, estarei ciente de qualquer atividade do servidor. Ela assentiu e foi para a aula antes das aulas começarem. Nada aconteceu durante o dia, as aulas terminaram e a noite chegou. Pouco a pouco eles começaram os alunos dos clubes e quase ninguém ficou. Meu mestre notou a presença de 2 magos ainda na escola, Toshaka Rin e Emiya Shirou, e enquanto caminhávamos pela escola procurando o ponto fraco da barreira, a presença de um novo servo entrou no meu radar. Avisei a Chloe e fomos até o local onde ela estava. O grito de um garoto conhecido foi ouvido de uma espécie de floresta próxima, exatamente de onde veio o sinal do servo inimigo. Chloe me pediu para ir na frente, e bem rápido eu vim resgatar a ruiva, me encontrando na frente de uma garota de cabelo rosa e uma faixa nos olhos. Ao seu lado um estudante de cabelos azuis me olhava com desprezo, parecia ser seu mestre. Cortei a corrente que segurava um dos braços de Shirou e repeli o ataque que ele lançou em mim. Cavaleiro, eu surpreendi o mestre de cabelo rosa antes que ele pudesse lhe dar uma ordem. O servo também ficou chocado ao ver que a ofensa estava indo direto para ela. Então eu levantei minha espada acima da minha cabeça. Ela parou minha espada entre seus punhais com dificuldade. Eu me esforcei o suficiente para colocá-lo de joelhos na minha frente, mas eu o empurrei para trás antes que uma de suas adagas atingisse minha perna. Eu então continuei a ofensiva, derrubando o Rider a cada ataque. O homem de cabelo azul olhou para nossa luta com medo e depois para Shirou com fúria, que olhou para o combate com surpresa. Enquanto isso, minha espada continuava colidindo com os punhais da garota de cabelo rosa e sendo mais ágil que eu, ela conseguiu se esquivar de alguns ataques e fazer pequenos arranhões. Mesmo assim, não parei meus ataques porque vi Rider procurando uma brecha na minha defesa para escapar. Ele não a deixaria fugir, ele a derrotaria ali. Eu balancei minha espada com força e desequilibrei a serva inimiga, derrubando uma de suas adagas para longe dela. No entanto, após vários ataques, Rider conseguiu enfiar sua adaga restante no meu estômago e escapar com seu mestre rapidamente. Afundei meu joelho no chão e toquei a ferida que ele havia me dado, vendo a quantidade de sangue que saía e tentando curar um pouco, até que, pouco depois, Chloe e Toshaka chegaram. A morena se aproximou da aluna, enquanto a ruiva se aproximou de mim, preocupada com a lesão. Klaus. Não é grande coisa. Sorri para ele e o fiz ficar atrás de mim. Tive um mau pressentimento que se tornou realidade. O servo de Toshaka apareceu e com grande velocidade foi até Chloe. Eu bloqueei seu ataque e contra-ataquei para fazê-lo me notar. Klaus. Arqueiro, xxxxxxx Klaus. Arqueiro, o homem de cabelos brancos não disse nada, apenas me olhou furioso e empunhando suas 2 espadas veio até mim. De minha parte, peguei minha espada com as 2 mãos e continuei a parar seus ataques, desviando de alguns e recebendo outros. O metal de nossas espadas colidindo naquele lugar ressoou, ao mesmo tempo que faíscas voavam a cada golpe. Desarmei o servo adversário várias vezes, mas sempre consegui mais 2 espadas. Nossos ataques não pararam, estavam prontos para matar nosso adversário e nos esquivamos de alguns ataques com agilidade. Nos separamos um pouco mais de 2 metros e pude ver como estava sangrando pela enorme quantidade de cortes que havia feito, além do ferimento que Rider havia feito em mim anteriormente. Caso contrário, ele estava intacto, sem um arranhão. As espadas pretas e brancas do homem de cabelos brancos se chocavam contra as minhas e produziam leves correntes de ar, entre o barulho que faziam ao bater metal contra metal, até que empurrei o homem de cabelos brancos em uma das ofensivas, movendo-o mais metros do que antes. Klaus, você é bom como uma espada para um arqueiro.
O menino vestido de vermelho não disse nada, ele apenas olhou para mim com a guarda levantada, pensando em seu próximo passo. Ninguém moveu um músculo, nós dois esperávamos que o oponente fizesse o primeiro movimento, embora isso fosse bom para eu me recuperar dos ataques de Asher. De repente, o servo de Toshaka já estava ao meu lado em um instante. De minha parte, contra-ataquei o mais rápido que pude e desarmei meu oponente novamente. Ele estava prestes a golpear o homem de cabelos brancos, mas ele conseguiu se esquivar e tomou alguma distância entre nós. Ele trouxe as mesmas 2 espadas novamente e eu carreguei a minha com eletricidade. Klaus. Sião. Eu empurrei no ar e um grande número de relâmpagos foram disparados na direção de Asher, porém Asher foi capaz de desviar de todos eles e se aproximar de mim novamente. Ele conseguiu me cortar no abdômen com seu primeiro ataque, porque no segundo eu consegui bloquear. Batemos nossas espadas novamente em uma luta, tentando criar uma abertura na defesa inimiga. Então ele se afastou novamente, desta vez mais, cerca de 4 metros de mim e começou a andar lentamente ao meu redor. Arqueiro. Eu sou o osso da minha espada. Toshaka. Arqueiro. A morena a fez terminar o que seu servo estava fazendo, que voltou para seu mestre e desapareceu. Shloi. Boa decisão, Toshaka-senpai. Não teria sido bom para nós saber o que é um Olgol de Asher, já que você nos considera seus inimigos. No final, saímos. Com permissão. Meu mestre fez uma reverência e saiu enquanto eu retornava à minha forma desencarnada para me recuperar dos meus ferimentos. Klaus. Graças a Deus, acho que se a luta tivesse se arrastado, eu não conseguiria vencê-lo. Comentei um pouco irritado. Shloi, por sua vez, não disse nada e foi para casa. A estrada estava tranquila e não trocamos nenhuma palavra até chegarmos. Ele subiu para seu quarto e eu me materializei ao lado dele. Ele se deitou na cama de costas e bagunçou um pouco o cabelo. Shloi. O servo de Toshaka-senpai era bastante poderoso. Ele suspirou pesadamente e olhou para o teto do quarto antes de se sentar na beirada da cama na minha frente. Shloi. Bem, não importa. Para ela Berserker será o servo mais forte e terá unido forças com Emiya-senpai para derrotar Ilyasviel. Então, vamos nos concentrar em remover a barreira da escola e acabar com Rider antes de procurar Assassin e Caster. Eu balancei a cabeça para suas palavras, com determinação renovada, e saí para o pátio enquanto ela tomava banho. Eu materializei a espada novamente e tentei lembrar algo de mim enquanto olhava para a noite estrelada. Não havia ninguém por perto, então pratiquei um pouco com a espada até que Shloi apareceu. Jantamos e eu continuei treinando por um tempo enquanto meu mestre dormia. De manhã fui em forma espiritual com ela para a escola. As aulas começaram e nada aconteceu até o meio-dia. A barreira foi ativada e todos começaram a cair exaustos no chão. Shloi, como uma maga, poderia resistir um pouco mais, mas ainda assim, Klaus. Shloi. Apareci ao seu lado para que ela não caísse no chão e a coloquei em meus braços. Klaus. Isso deve ser obra do Rider, com certeza. Quase todos estavam inconscientes, mas ainda estavam vivos. Eu podia ver como alguns deles começaram a derreter a pele e começaram a ficar sem energia. Então eu virei meu olhar para Shloi, preocupado com ela. Estava tudo bem, havia apenas um fio afiado de energia mágica saindo dele. Eu estava chateado. Saí da aula e procurei os responsáveis, vendo que o mesmo acontecia nas outras aulas. Raiders Master estava ao telefone quando o encontrei no segundo andar. Lancei-lhe um olhar de ódio e quando ele me viu ficou um pouco assustado. Ele pegou um livro de magia na mão direita e lançou um ataque em mim que consistia em várias linhas de escuridão que pareciam lâminas, porém tinha várias lacunas onde não me machucavam.
Olhei para Chloe. Ela respirava pesadamente, mal tinha energia para se mexer e continuava perdendo energia mágica. Eu a coloquei no chão e coloquei um feitiço nela. Klaus. Escudo alto. Agora eu podia me concentrar em bater no cara de cabelo azul calmamente sem que ela sofresse nenhum dano. Segurei minha arma com força e me esquivei do novo ataque do garoto, fechando a distância entre nós rapidamente. Minha aura assassina intimidou o mestre inimigo, embora não o matasse de fato, mas lhe daria um bom golpe. Ele usou o mesmo ataque novamente e pensou que estar tão perto me daria segurança, mas eu o surpreendi cortando e me livrando de sua ofensa. Reader. Assustado, o menino chamou seu servo enquanto se recostava e a mulher de cabelo rosa veio até mim. Aparei suas adagas com minha espada e ataquei com movimentos leves e rápidos, empurrando o Reader para trás. Klaus. Vamos terminar a luta que começou ontem. XXXXXXX Klaus. Vamos terminar a luta que começou ontem. Reader não disse nada e aparou meu próximo ataque com suas adagas antes de tentar me apunhalar no estômago novamente. Eu pulei para trás para evitar aquele movimento e de repente minha espada começou a brilhar até se transformar em um par de adagas. Nesse momento uma sensação de força invadiu meu corpo e depois de evitar o ataque frontal, fui direto para o aluno de cabelos azuis, mas o servo inimigo jogou a outra adaga em mim, enfiando-a no meu ombro esquerdo. Ela soltou um gemido por causa da dor que me causou, mas mesmo assim puxei a corrente que a garota de cabelo rosa estava segurando, batendo nela com a intenção de machucá-la com meus punhais. Ele evitou meu ataque e puxou com força a corrente para retirar sua adaga encharcada de sangue. Ele lambeu o sangue da adaga e nós dois fomos para o lado oposto, batendo nossas adagas no centro do local. Eu implacavelmente ataquei a garota de cabelo rosa fazendo-a voltar mais do que antes. O mestre do Reader parecia impressionado e furioso com a luta. De vez em quando, faíscas voavam no choque agudo de nossas armas, ou quando lutamos para romper a defesa dos outros. No entanto, consegui me aproximar do homem de cabelo azul, ao mesmo tempo em que fiz alguns cortes em Reader. A reunião foi decidida no momento em que deixei a menina de cabelo rosa com pouca força com um forte golpe no estômago e um golpe rápido no pescoço. Então me aproximei de seu mestre e ele começou a correr, mas quando chegou ao final do corredor, eu o encurralei contra a parede e coloquei uma de minhas adagas em seu pescoço. Klaus. Remova a barreira. Shinji. O agora conhecido como Shinji ficou nervoso ao ver Emilia correndo em nossa direção. Shinji. Ok. Reader remova a barreira, rápido. A nomeada fez o pedido de seu mestre enquanto ela ainda estava no chão se recuperando. Shinji. E eu já fiz o que você pediu, deixe-me ir, Emilia. Diga ao seu servo para me libertar. Klaus. Não até você se livrar de seus feitiços de ligação. O menino abriu os olhos surpreso e eu pressionei meu punhal um pouco mais contra seu pescoço, sem realmente machucá-lo, mas o suficiente para ele não reclamar. De repente, Reader levantou-se novamente, dirigindo-se furtivamente para o mestre ruivo. Eu soltei Shinji então e rapidamente fui ficar no caminho da garota de cabelo rosa. No entanto, seu objetivo não era Emilia, mas libertar seu mestre. Uma vez que ele estava entre os de cabelos azuis e nós, ele pegou uma de suas adagas e perfurou sua garganta, deixando o sangue jorrar. Aquele líquido escuro formou um círculo mágico na frente dela. Uma grande quantidade de magia estava se acumulando e estava prestes a explodir. Klaus. Ele vai usar seu Ogo aqui. Parede dura.
Um escudo mágico apareceu atrás de mim tentando parar o ataque dele e eu me joguei no chão ao lado de Emilia, protegendo o aluno do ataque que quebrou o escudo mágico. Queimei um pouco minhas costas e destruí o corredor em que estávamos. Por que não fui atrás de Chloe? Eu sabia que o escudo que ela tinha resistiria a qualquer ataque e se eu deixasse Emilia morrer, ela nunca me perdoaria. O ruivo saiu ileso quando abriu os olhos e me viu em cima dele com um sorriso e um pouco de sangue da minha boca. O menino se levantou antes que eu cuspisse aquele sangue, caiu no chão exausto e desmaiou. Você não deveria tê-los trazido. Ouvi a voz de uma mulher que eu conhecia. Concordo com Rin, Shirou. Você deveria tê-los deixado lá na escola. Veja como me chamar para salvar o inimigo. Eu escutei com meus olhos fechados as reclamações de outra garota em uma voz que eu conhecia. Eu escutei com meus olhos fechados as reclamações de outra garota em uma voz que eu conhecia. Emilia, eu não podia deixá-los lá depois que eles salvaram minha vida. Então abri os olhos e me levantei levemente, notando minhas costas enfaixadas pelas queimaduras que sofri. Olhei para o quarto em que estava. Tinha um estilo oriental clássico. Saí do futon e encontrei Chloe dormindo ao meu lado. Ele estava recuperando a energia mágica que a barreira havia tirado dele. Continuei a ouvir as garotas gritarem com Emilia. Levantei e abri a porta de correr da sala, encontrando as pessoas que estavam discutindo de onde eu estava. Emilia, vejo que você já acordou, mas deveria descansar um pouco mais. Eu podia ver Saber e Toshaka atrás dela, discordando fortemente disso. Curvei-me para ele com uma pequena reverência em forma de respeito e agradecimento. Klaus. Muito obrigado, Emilia Shirou, tanto de mim quanto do meu mestre. Vamos deixar este lugar assim que Chloe se recuperar. Voltei para o quarto e sentei ao lado da ruiva, afastando alguns fios soltos de seu rosto. Alguns raios de sol entraram pela janela e iluminaram o quarto. Lá fiquei com meu mestre, enquanto o dia passava rapidamente e depois de várias horas, a escuridão caiu sobre Fouke. Agora, o que iluminava a sala era uma lâmpada pendurada no teto. Chloe. Klaus, a garota sussurrou enquanto abria os olhos lentamente. Klaus. Boa noite, mestre. Eu sorrio e agarro a mão que ele tirou do futon. Ele ainda estava fraco, mas estava bem. Eu a coloquei em posição e ela continuou a descansar. Uma hora depois, o dono da casa chegou de avental. Emilia, o jantar estará pronto em breve. Se você não estiver muito bem, posso lhe trazer comida. Klaus. Muito obrigado. Chloe assentiu ainda deitada e nós duas saímos do quarto alguns minutos depois. Depois de nos perdermos um pouco na casa enorme, chegamos à sala. Lá encontramos a ruiva cozinhando em uma pequena cozinha quase escondida e duas meninas que estavam nos olhando mal. Chloe. Boa noite, Saber, Toshaka-senpai. Ele se sentou à mesa e eu sentei ao lado dele, bem na frente de Saber. A ruiva colocou a comida de todos na mesa e nós começamos a agradecer. Todos. Itadakimasu começamos a comer em silêncio, ouvindo apenas o som dos pauzinhos batendo nos pratos. Klaus. Como isso é estranho. Além disso, havia a fraca aura assassina que as outras duas mulheres exalavam. E assim terminamos de comer, em completo silêncio, sem trocar uma palavra. Me levantei ao lado do ruivo e o ajudei a limpar a mesa, e então comecei a lavar a louça como agradecimento depois de insistir muito. Chloe. Emilia-senpai, muito obrigada pelo que você fez hoje. Se você não se importa, eu vou depois de tomar um chá. Emilia. Claro, sem problemas. O menino falou enquanto assentiu, sorrindo, tomando os olhares fulminantes da loira e da morena. Emilia foi para a mesa novamente, desta vez com um bule de chá e várias xícaras para todos. Chloe.
Archer deve estar um pouco irritado com a presença de Klaus, assim como saber. Meu mestre disse do nada e ordenou que eu me retirasse. Fui para o pátio em frente à sala. Atrás de mim vieram Saber e Archer também. O loiro parecia um pouco mais calmo, mas o homem de cabelos brancos não, ele sentiu muita hostilidade por parte dela. Klaus, acho que começamos com o pé esquerdo, Archer. Eu deveria ter deixado você morrer. Esse menino é tão fraco. Saber. É verdade que ele não deveria ter salvado seu inimigo, mas Shiro foi guiado por seus ideais e isso não o torna fraco. De repente, em vez de os dois irem contra mim, parecia que era todo mundo contra todo mundo. De minha parte, eu não tinha intenção de lutar, mas o faria sem atacar a mim ou a Chloe. O vento soprava suavemente em uma noite escura de inverno e ninguém mexia um músculo. Estávamos todos preparados para a batalha, quando a sala de correr da sala se abriu e Chloe me chamou para me aposentar. Na porta da casa, a ruiva se despediu dos alunos, enquanto eu fazia uma leve reverência diante deles e nós dois saímos. Chloe, é hora de visitar o templo Ryudoji. O pai disse-me que devíamos investigar. XXXXXXXXXX.